Bom dia a todos. Voltamos, com a programação da quarta semana acadêmica de pesquisa, inovação e extensão da UEMASul. Eu sou a professora Wanda Pantoja, sou professora da UFMA, estou hoje aqui para mediar a palestra do professor Renzo. Nós vamos trabalhar com cerca de 1 hora, o professor fazer a exposição dele, e em seguida nós teremos um tempo para as perguntas que vão acontecer das pessoas que estão no YouTube assistindo a gente. Bom dia, professor Renzo, prazer em conhecê-lo. Bom dia. Eu sou professora da UFMA, sou doutora em Ciências Sociais, Estamos também como docente e coordenadora do programa de pós-graduação em Sociologia, e temos uma parceria com a UEMASul, a quem eu sou grata pelo convite, a reitora, o pró-reitor, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse evento. Eu vou apresentar rapidamente o professor Renzo, e aí, professor, se eu esquecer qualquer informação importante, o senhor pode também falar, sobre as suas atividades um pouquinho. O professor Renzo, ele é doutor, em Ciências Sociais, Ele é da Universidade Federal de São Paulo. Ele atua no Instituto do Mar, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e é coordenador do Laboratório de Pesquisas em Interações Socioambientais, Sociotécnico-Ambientais, e é doutor em Antropologia pela Universidade de Colômbia de Nova York, e não em Ciências Sociais, como eu falei antes. Ele é membro do grupo da Ação Transversal, Comunicação de Risco, Divulgação do Conhecimento e Educação para a Sustentabilidade do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mudanças Climáticas. Ele atua principalmente nos temas de teoria social, estudos sociais da ciência e da tecnologia, antropoceno e emergência climática, populações tradicionais e governança ambiental, riscos e desastres e linguagem e performance. Hoje, o professor vai falar um pouquinho para nós, na abertura dessa Sapiens, sobre pensando as mudanças climáticas no contexto do antropoceno. Então, professor, eu lhe dou as boas-vindas, libero a fala para o senhor, fique à vontade. Queria agradecer a sua disponibilidade por estar aqui nessa reunião tão importante, sobretudo nesse momento em que nós vivemos situações tão angustiantes e tão tristes de desastres ambientais, Então, prazer em conhecê-lo, prazer em recebê-lo, mesmo que virtualmente aqui no contexto da programação da UEMASul, e também da UFMA, porque estamos também representando a UFMA aqui, e o tempo é seu, por favor, fique à vontade. Obrigado, professora Wanda. Eu queria agradecer imensamente ao UEMASul por esse convite, é um prazer, é uma honra estar participando da abertura da Sapiens, e uma oportunidade de contribuir com uma universidade jovem. Eu também sou professor numa universidade que é jovem, dentro do contexto brasileiro, minha universidade, a Universidade Federal de São Paulo, foi criada há 25 anos apenas, Então, enfim, estou muito grato pela essa oportunidade de contribuir de alguma forma, para a reflexão a respeito de mudanças climáticas, que é o tema da semana. Então, o título da minha fala é Pensando as Mudanças Climáticas no Contexto do Antropoceno, E aí há 3 palavras-chave que eu vou discutir, que é termos-chave, mudanças climáticas é um deles, o antropoceno é outro, e a questão do pensamento é algo que eu vou desenvolver, vou trabalhar aqui. Eu tenho pesquisado questões ligadas ao universo das ciências do clima há muito tempo, há 2 décadas já. Vou fazendo o que no universo acadêmico é conhecido como estudos sociais da ciência e da tecnologia, que é, na verdade, tentar entender a produção científica como parte das produções humanas, ou seja, como parte dos temas que são estudados pelas ciências sociais. Mas eu também me interesso bastante pela relação entre o pensamento ambiental e formas não ocidentais de conhecimento, particularmente no que diz respeito à maneira como os povos indígenas entendem questões ambientais e o que nós chamamos de problemas ambientais. Eu devo voltar no finzinho da minha fala a essa questão.
Então, e indo direto ao assunto, né, a questão das mudanças climáticas, eu imagino que a maioria das pessoas né, acompanhem pela imprensa a problemática em torno, né, das alterações ligadas ao clima, né? A gente está vivenciando agora, né, como a professora Wanda mencionou, né, um desastre na região de Petrópolis, né, um desastre reincidente, porque né, não é a primeira vez que aquilo acontece em Petrópolis, e na verdade, no contexto das transformações ambientais, é o desastre mais recente de uma série muito longa, né, que a gente tem observado no planeta inteiro. Vocês devem se lembrar daqueles incêndios imensos que assolaram a América do Norte e a Austrália no ano 2019, né? A questão de que os recordes de temperatura média planetária vêm sendo batidos ano após ano. De maneira um pouco mais específica, né, quando os especialistas se referem a mudanças climáticas, eles estão se referindo a algumas coisas, né, de maneira particular. A primeira, eu vou sumarizar aqui, né, o que a gente entende por estando no cerne da questão das mudanças climáticas do ponto de vista da ciência, né? A primeira e mais fundamental questão diz respeito ao aumento da concentração dos gases de efeito estufa, que são os gases que aprisionam o calor, né, que é gerado pela radiação solar, né? A radiação solar sai do Sol, vem para a Terra, reflete na superfície, e o que acontece é que os gases do efeito estufa, eles aprisionam esse calor, e isso, na verdade, é essencial para que possa existir vida no planeta. O que acontece é que a atividade humana tem aumentado a concentração desses gases, né? O que acaba gerando o aquecimento, né, o aumento das temperaturas médias. Esses gases são carbono, metano e alguns, né, o vapor de água e alguns outros gases, né? Isso altera os ciclos de troca de calor, né? O funcionamento termodinâmico do planeta está alterado, né? A gente pode dizer, sem muito medo de errar, que né, a atividade humana está empurrando, né, o funcionamento termodinâmico do planeta para uma situação de desequilíbrio, né? Alguns dos efeitos dessa concentração de gases a acidificação dos mares, né? O nível de acidez dos mares está aumentando, que tem efeitos dramáticos sobre os ecossistemas marinhos. Além disso, existe, obviamente, o derretimento, né, das geleiras, o que significa uma quantidade muito grande de água que está acumulada sobre, né, os continentes, voltando para o mar, e isso gerando uma elevação do nível do oceano. Mas essa elevação, ela não é gerada simplesmente porque tem água doce na geleira se derretendo. Existe também a questão de que, porque a temperatura do oceano está aumentando, né, a gente sabe que uma coisa, quando aumenta a temperatura, ela se expande. Então, essa expansão do oceano também contribui para o aumento do nível dos mares, né? Isso tudo produz alterações profundas nos ecossistemas, alterações que já estão sendo observadas, mas que também figuram, né, nas previsões relacionadas aos cenários de mudanças climáticas que o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, o IPCC, usa como referência, né? Então, nos piores cenários de mudanças climáticas, aqueles em que nada é feito, né, para reverter essa situação de emissão de gases, coisas como a savanização da Amazônia ou a desertificação completa, né, do semiárido e parte do cerrado são coisas que estão presentes ali, né, como alterações profundas. E existem outras questões, né, mas o que isso coloca, sem a menor sombra de dúvida, né, são implicações que estão ligadas a transformações sociais, culturais, econômicas e políticas muito severas, né? Esses efeitos já têm sido sentidos, né? Mas para dar um exemplo de o que é que pode acontecer no que diz respeito aos impactos das mudanças climáticas nas maneiras de vida, né, das coletividades humanas ao redor do planeta, é que se efetivamente, né, na faixa tropical do planeta, né, se as temperaturas sobem muito, isso desorganiza os sistemas agrícolas, por exemplo, né, exacerbando o problema da fome, o que provavelmente tende a acontecer é que ondas de migração
né, para as altas latitudes, o que significa ondas de migração de pessoas, né, de regiões tropicais em direção ao norte do hemisfério norte ou ao sul do hemisfério sul, né, mas a gente sabe que tem muito mais terra seca, né, com os continentes, muito mais terra no hemisfério norte que no hemisfério sul, né, então essas ondas de migração de pessoas podem ser muito maiores do que elas são hoje, né, e pode atingir, na verdade, um nível de intensidade que seja, que provoque alguma forma de desorganização no próprio sistema, né, de governança dos Estados-nação. Né? Uma coisa que define, por exemplo, os Estados-nação é a soberania do controle de fronteiras. Né? Tsunamis imigratórias indo das regiões tropicais e equatoriais em direção ao norte ou ao sul pode colocar tanta pressão sobre essas fronteiras de Estado-nação que pode desorganizar o governo dos países. Né? Então, isso é um exemplo, ou seja, os impactos sociais, né, econômicos, culturais e políticos são muito grandes e a gente está esperando, né, para as próximas semanas o que o IPCC, né, o painel que eu mencionei da ONU, publique o segundo relatório do sexto grande relatório de avaliação que está sendo produzido. Né? Os relatórios são produzidos em 4 etapas. Né? A primeira etapa, que é o relatório ligado às bases físicas, foi lançado em agosto do ano passado, mas agora, no final de fevereiro, deve sair o relatório dos impactos das mudanças climáticas, né? A sexta avaliação. E então a gente vai ter uma descrição e uma quantificação do que pode se esperar a respeito desses impactos com bastante detalhe nas próximas semanas. Né? E dentro desse contexto, né, surge a proposição de algumas soluções tecnológicas mirabolantes. Né? O nome que isso tem ganhado é geoengenharia. Né? O que é a geoengenharia? Geoengenharia são esquemas técnicos numa escala jamais vista nesse planeta, né, em escala planetária, de tentativa de intervenção nos ecossistemas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, uma das formas de geoengenharia é chamada de gestão da radiação solar, por exemplo. Né? O que seria a gestão da radiação solar? A ideia é pulverizar a estratosfera, né, um nível mais alto, acima do nível em que a gente está da atmosfera, né, pulverizar essa camada da atmosfera com sais de enxofre, de modo que uma parte da radiação solar, né, dos raios do Sol que vem em direção à Terra, sejam refletidos de volta para o espaço. Ou seja, é como se fosse um filtro solar, né, que seleciona alguns filtros para chegarem até a superfície e aquecerem o planeta, mas refletindo de volta para o espaço uma parte da radiação solar. Né? Isso é uma das proposições de geoengenharia mais amplamente propostas e estudadas. Né? E existem outras, como a captura de carbono da atmosfera pelos oceanos. Né? O que acontece é que existem riscos enormes vinculados à questão da geoengenharia. Existem riscos que são conhecidos e que são muito grandes, como, por exemplo, alterar, né, os regimes de fotossíntese no planeta inteiro. Se você muda o padrão de radiação solar que chega, você pode afetar a fotossíntese do planeta inteiro, com efeitos sobre a agricultura que podem ser devastadores. Né? Pode alterar também o regime de chuvas em lugares como, por exemplo, o sul e o sudeste asiático, onde existem bolsões de pobreza e onde, né, as condições de vida dependem diretamente da agricultura, produzindo fome em escala dantesca, né, se essas coisas dão errado. Então, os riscos associados à geoengenharia são imensos. Né? Então, isso é só para colocar no contexto, né, o que a gente está se referindo quando o termo mudanças climáticas é evocado. Né? Mas as mudanças climáticas são só a ponta do iceberg da situação em que a gente vive. Né? Por isso, um outro termo foi proposto no ano de 2000, né, por um ecólogo chamado Eugene Stormer e por um físico da atmosfera chamado Paul Crutzen. O Paul Crutzen, inclusive, ganhou o prêmio Nobel, né, não por isso, por outras pesquisas, mas eles propuseram um termo para uma suposta nova era geológica em que o planeta esteja vivendo, e eles batizaram essa era geológica de antropoceno. Né? E propuseram isso à União Internacional de Ciências Geológicas, que é a entidade internacional aí que
cria os padrões de classificação geológica, né? E desde o ano 2000 está sendo avaliado. Algum tempo atrás houve uma sinalização positiva de que a geologia, em algum momento, deve, né, incorporar essa nomenclatura de antropoceno para designar a era geológica que a gente vive hoje, né? Mas o que exatamente é o antropoceno e qual é a necessidade de propor né, a ideia de que nós estejamos vivendo numa era geológica diferente do que a gente estava vivendo há 100 anos atrás, por exemplo, né? Que era essa? Era uma era chamada Holoceno, né? O Holoceno, ele se inicia com o final da última grande era do gelo, né? As datas são variáveis, mas de uma maneira geral, em torno de, por volta de 11 mil anos atrás, né? E então, com a finalização da última era do gelo, o que acontece é que o planeta entra num período, né, conhecido como Holoceno, e uma das características desse período é uma estabilidade das condições ambientais e climáticas que, de certa forma, é até extraordinária se é comparada com o que os registros anteriores à última era do gelo mostram, né? E a gente consegue saber disso por pesquisas, vocês devem ter visto isso em filmes, inclusive, né? Cientistas que vão ou lá para a Groenlândia ou para a Antártida, né, e fazem um buraco no gelo, tiram uma coluna enorme de gelo, e depois analisam as bolinhas dos gases que estão presos nessa coluna de gelo. Como a neve vai se acumulando, ela vai, né, prendendo bolhas de gases da atmosfera, né, de ar, e então aquilo ali é como se fosse um arquivo com amostras do ar da atmosfera terrestre em momentos diferentes da história. Então, analisando esses registros de ar no gelo aprisionado, a gente sabe que houve, antes da última era do gelo, a variação climática atmosférica tendia a ser maior do que foi no Holoceno. Ou seja, o que acontece é que nos últimos 11 mil anos, né, o planeta viveu um período bastante tranquilo no que diz respeito às condições de vida ambientais. Agora, isso é muito relevante para a gente, né? Por quê? Porque, de uma maneira geral, tudo que a gente aprendeu a chamar de sistemas políticos, sistemas de governo, né, filosofia, ciência e tecnologia, cultura, tudo isso se desenvolve justamente nesse período do Holoceno, né? Então, essa grande estabilidade ambiental fez com que nós desenvolvêssemos pensamentos a respeito da nossa existência na Terra, né, de quem somos nós, o que são nossos sistemas sociais, as nossas culturas, né, deixando de lado tudo aquilo que a gente aprendeu a chamar de natureza. É como se a natureza fosse efetivamente um pano de fundo, o palco, né, em que a ação humana se desenvolve. E ela era o palco justamente porque ela era muito estável, né, muito regular. Então, né, é por isso que o pensamento humano, né, particularmente o pensamento europeu, aprende a pensar sobre, né, as condições de vida da humanidade como uma grande aventura do intelecto humano, né, da razão, da ação humana sobre o planeta, enquanto, né, o planeta e a natureza eram simplesmente esse palco em que as ações se desenvolviam, né? O que o Eugene Stoma e o Paul Crutzen estão propondo é que isso deixou de ocorrer, né? As condições do ecossistema se transformaram de maneira muito radical. E, portanto, aquelas condições do Holoceno não se aplicam mais. E é por causa disso que eles propõem a ideia de antropoceno, né? E assim, que indícios que eles sugerem, né, que embasariam essa proposição? E a gente está falando da ciência da geologia, nesse caso aqui, né, que é uma ciência bastante rigorosa no que diz respeito a em que condições uma categoria nova de datação, né, ou de temporalização de algum período histórico aí é aceita. Ou seja, é necessário muito rigor científico para propor alguma coisa para a ciência da geologia, né? Mas o que eles colocam é que não faltam evidências, na verdade. Então, vou mencionar algumas aqui, né? Evidências do quê? No que diz respeito à geologia, evidências de que um novo estrato geológico está sendo formado agora, e é um estrato geológico que não repete os estratos formados durante o Holoceno. Quando eu estou falando de estrato geológico, o que eu estou querendo dizer, né? Se a gente pegar uma montanha e cortar ela, né, ou se a gente pegar uma pedra, enfim, né, um solo, cortar o solo, a gente percebe que
existem linhas, tanto no solo, né, camadas diferentes, ou na montanha, camadas diferentes. Isso mostra para a gente que houve alguma forma de transformação geológica ao longo do tempo. A gente sabe, por exemplo, que os combustíveis fósseis estão a uma certa distância no subsolo, e existe uma razão para isso. Né? Os combustíveis fósseis eram florestas do passado que acabaram soterrados e formaram ali uma certa camada geológica. Né? Então, quando se corta um perfil de solo, quando se corta, faz um corte no solo de modo que você consiga ver a profundidade, você vê que tem camadas diferentes. E cada camada foi produzida em determinado momento histórico, porque as coisas vão se acumulando. Né? É assim que a geologia lê a estratigrafia do solo, como eles chamam. Né? O que o Stollmer e o Crutzen estão propondo é o seguinte, que a partir do século XX, uma camada geológica completamente diferente de tudo que o planeta viu anteriormente passa a se formar. Então, os geólogos, né, daqui a 1 milhão de anos, né, ou uma civilização extraterrestre daqui a 50 milhões de anos que chegue no planeta, corte uma montanha e comece a analisar a superfície, por alguma razão, esses extraterrestres utilizarem as mesmas técnicas geológicas que a gente usa hoje, né, o que eles vão perceber é que quando chegar no nível de solo equivalente ao século XX, alguma coisa muito extraordinária aconteceu ali. Eles vão perceber que aquilo ali houve alguma coisa muito diferente de tudo que veio antes. E ao que eles estão fazendo referência? Né? Eles estão fazendo referência a uma série de coisas. A primeira, por exemplo, diz respeito aos plásticos. Né? Ainda que os plásticos se degradem de alguma forma no ambiente, o que a gente está fazendo hoje é produzindo uma imensa camada, né, de plásticos e microplásticos que está cobrindo o planeta inteiro, inclusive nas profundezas dos oceanos. Né? Sabe-se hoje que os microplásticos eles conseguem subir com a evaporação de água, e por isso chove microplástico no planeta inteiro. O que significa que qualquer lugar do planeta, se a gente for para o Planalto do Tibete, num lugar de tão difícil acesso, né, que a gente não encontra nenhum registro de atividade humana, né, nenhum ser humano por perto, e você encontrar um leão da montanha ali, né, e colher uma amostra biológica ali de pele desse leão da montanha e for analisar no microscópio, provavelmente vai encontrar microplástico. Por quê? Porque está chovendo microplástico no planeta inteiro. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa é níveis artificiais de radioatividade. Né? A maioria das pessoas pensa, bom, o que teve de atividade radioativa artificial na história? Elas pensam só nas bombas de Hiroshima e Nagasaki e, eventualmente, algum teste, né, feito no Novo México, ali pelos Estados Unidos, antes de desenvolver a bomba. Mas o fato é que, obviamente, todos os países que são potências nucleares hoje tiveram que fazer uma série de testes nucleares para desenvolver bombas, o que significa que a gente teve mais de 2.000 detonações de bombas nucleares ao longo do século XX. Né? Foi assim que a França, a Inglaterra, a Índia, o Paquistão, a China, o Japão se transformaram em potências nucleares, né? Ou seja, fazendo testes e explodindo bombas. Isso colocou essa radiação na atmosfera, e a gente sabe que a meia-vida, né, desses isótopos radioativos tende a ser bastante longa. Né? O Césio 137, por exemplo, tem 37 anos de meia-vida. Significa que, passados 37 anos, metade daquilo continua na atmosfera. Ou seja, de mais de 2.000 detonações do século XX, grande parte dessa radiação ainda está na atmosfera e pode ser detectada em todos os organismos do planeta que possuem ossos e dentes. Ou seja, nós, inclusive. Né? Então, a gente tem, de alguma maneira, nos nossos dentes, nos nossos ossos, registros dessa radioatividade artificial. Não é uma radioatividade, até onde se sabe, não é um nível alto a ponto de ter implicações de saúde diretamente para pessoas que não estão próximos de fontes, como Chernobyl, né, ou alguma coisa assim. Né? Mas essa questão da radioatividade nos organismos também é um indicador geológico. Né? Depois existe uma questão de sedimentos. A atividade humana move hoje no planeta mais sedimentos do que todas as bacias hidrográficas combinadas no planeta. A gente sabe que os rios, quando correm, vão arrastando terra. Né? O que acontece é que a indústria da construção civil no planeta move mais terra do que todos os rios juntos. Né? E em 2020, uma coisa muito curiosa aconteceu. A quantidade de massa, de material antropogênico, ou seja, produzido por atividade humana no planeta, superou, em massa total, né? Superou a massa de tudo que é vivo na biosfera.
Ou seja, se a gente juntar concreto, tijolo, aço, todos os derivados, né, produzidos pela construção civil, essas coisas todas do planeta todo, isso tudo dá um peso maior do que se a gente pegar toda a biosfera, tudo que é vivo na atmosfera, né, na biosfera, perdão, e comparar as massas. Então, assim, a atividade antropogênica efetivamente passou disso, né? A mudança climática é uma outra dimensão do antropoceno, né? Dessas transformações. Existe outra questão também, que é a taxa de extinção de espécies animais e vegetais, né? A taxa de extinção está tão alta agora que ela é equiparável a momentos de extinção muito dramáticos do passado, como, por exemplo, aquele momento que caiu, né, um meteoro lá no Golfo do México, né, e, dentre outras coisas, acabou extinguindo os dinossauros. A gente vive um momento agora no planeta que a velocidade de extinção de espécies é equiparável, né, a um momento como aquele, né? E existe um crescimento vertiginoso no uso de energia dos últimos 70 anos, né? Na verdade, a quantidade de energia que a gente usa, a gente, né, enfim, os humanos no planeta usam é tão grande, que em valores absolutos é equiparável, né, é da mesma ordem de grandeza da energia envolvida nas movimentações tectônicas do planeta, né, nas placas tectônicas, nos terremotos, etc. Então, em função disso, né, que o Paul Crutzen, em um dos artigos, diz que o ser humano passou a ser uma grande força geológica, né? Ou seja, a ação humana passou a estar presente no planeta como uma força geológica, né? Essa questão da energia é importante também, a gente pensar, né, aonde que vai essa energia toda. Existe um dado interessante e impressionante, que é o fato de que os data centers das grandes empresas de tecnologia, ou seja, né, hoje o Gmail, a Google, né, distribui e-mails gratuitamente, o Yahoo também, né, a Microsoft também. A gente usa plataformas como o YouTube, em que você cria uma conta e bota vídeos gratuitamente, né? Você se cadastra no Facebook e usa gratuitamente, nas outras redes sociais. As coisas são colocadas em nuvem, né? Nuvem é uma questão interessante, porque é uma metáfora atmosférica, mas a nuvem é bastante sólida, na verdade. A nuvem nada mais é do que o disco rígido de outra pessoa, né? Então, nesse caso, das grandes empresas de tecnologia. Então, o que significa que tudo que a gente acha que botou na nuvem está em algum disco rígido, em um data center de uma dessas empresas. E são tantos data centers, né, com tantos discos rígidos, que uma estimativa de alguns anos atrás dizia que os data centers consomem por volta de 2% de toda a energia elétrica produzida no planeta, com um potencial de crescer para chegar até 8% do consumo da energia elétrica, de toda a energia gerada no planeta, né? E isso tem implicações para a maneira como a gente usa, né, a internet, mas a gente pode falar sobre isso depois, né? Bom, então, por enquanto as notícias não são boas, né, obviamente. Imagino que vocês já soubessem disso tudo, né, a questão das mudanças climáticas, e o que eu tentei mostrar com a questão do antropoceno, né, que as mudanças climáticas não são uma coisa pontual. Então, dentro de um contexto maior, mais amplo, e o próprio termo antropoceno, o antropos do antropoceno, significa, né, humanos. Então, é como se fosse a era, né, o título é a era geológica em que a atividade humana, né, ganha a dimensão de força geológica. Coloca a humanidade no centro aí, né? Mas de que maneira exatamente essa humanidade está no centro, eu já vou comentar. O problema aqui é justamente a gente pensar a respeito de como é que a gente pensa esses problemas, né? Quais são as ferramentas de pensamento que a gente possui para dar conta, né, da questão das mudanças climáticas nesse contexto do antropoceno, né? E isso é importante por quê? Porque o que eu quero argumentar aqui, né, é que o antropoceno muda o padrão de referência, né, as lentes através dos quais a gente entende o problema, não, o antropoceno, como sendo essa lente, a gente passa a entender a mudança climática de uma outra forma. Então, esse é o ponto importante, né? Ou seja, pensar a mudança climática não é uma questão elementar e direta, né? Existe um ponto muito importante a respeito de como é que a gente pensa a mudança climática. E aí os debates sobre o antropoceno trazem né, uma oportunidade para a gente rever essa questão, né? E aí o ponto aqui é que o que eu vou falar agora
aponta para uma coisa que é tendência nas universidades, e eu vejo que na UEMASul também, né, existe bastante esforço nessa questão, que é as colaborações multidisciplinares e os diálogos com outras formas de conhecimento, né, particularmente ligado aos povos tradicionais, né? Então, no que diz respeito à maneira como a gente pensa mudança climática, e para exemplificar de por que isso é tão importante, né, por que isso não é elementar, né, é o seguinte, existe um autor chamado Bulkley, que ele colocou a maneira de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: as mudanças climáticas não são um problema, elas são uma condição. Existe uma diferença imensa em pensar as mudanças climáticas como problema ou como condição, né? E o ponto é justamente esse, né? Os esquemas de análise, né? Os conceitos que a gente usa, as categorias que a gente usa para pensar, afetam de maneira central a maneira como a gente compreende o fenômeno, mas também afeta a imaginação das ações possíveis, né? E aí a questão qual é? A questão é que se a gente pensa a mudança climática como problema, a gente tem uma certa tendência a pensar em soluções pontuais, bastante específicas, localizadas ali, né? Partindo de bases disciplinares com todas as restrições do pensamento disciplinar, né? Mas em soluções muito pontuais. Ao passo que, se a gente pensa a questão das mudanças climáticas como condição, como uma nova dimensão da condição humana, né? O escopo da questão é muito maior, né? E aí existem implicações que são sistêmicas, implicações que são políticas, implicações que são éticas. Significa pensar a existência humana no planeta de uma outra forma, né? E aí o que isso aponta, aí existe um certo consenso na literatura de que a questão é que a mudança climática não é simplesmente um problema, mas é efetivamente uma nova condição de existência, né? Existe um filósofo francês chamado Bruno Latour, que ele não fala em crise climática mais, ele fala em regime climático, porque ele diz que isso não é uma crise. Isso é uma crise porque uma crise é uma coisa que passa, enquanto essa condição de clima em que a gente vive não vai passar, né? A gente pode mitigar ela, e a gente precisa mitigar ela, né? Em diversas dimensões, né? Mas a ideia de que a gente vai voltar às condições do Holoceno é uma imensa ilusão. A gente não vai voltar às condições do Holoceno. Não importa o que a gente faça, os oceanos, mesmo que a gente zere a emissão de carbono, né, em função da maneira como o sistema físico dos oceanos funciona, ele vai continuar subindo pelos próximos 500 anos no mínimo. Então, a ideia, efetivamente, de que é um problema que a gente resolve e está tudo, voltamos, né, à situação normal anterior, não se aplica mais. E é por isso que a mudança climática não pode ser pensada como problema e tem que ser pensada como uma nova condição, né? Uma nova condição que afeta todas as dimensões da existência humana, né? Isso demanda uma mudança de paradigma de pensamento. Se faz absolutamente necessário uma mudança de paradigma de pensamento dentro das universidades, principalmente, mas também, né, no que diz respeito a questões ligadas ao senso comum, né? Ou seja, para colocar da maneira mais dramática possível, o que eu colocaria é o seguinte: não é a agronomia, não é a engenharia, não é as ações de desenvolvimento econômico do século XX que vão resolver a questão da mudança climática, né? O próprio Einstein, existe uma frase comumente atribuída a Einstein, que não é com a forma de pensamento que se criou um problema que você consegue resolver o problema, né? A resolução do problema exige uma forma de pensamento diferente, né? E aí, já para, né, colocar aí para onde essa discussão está caminhando, né? Quando se fala na necessidade de uma mudança de paradigma de pensamento, isso aponta, né, de uma maneira geral, nos debates né, em filosofia da ciência, nos estudos sociais, ciência e tecnologia, e com a participação de uma grande quantidade, né, de cientistas das ciências da natureza, né? Se existe uma questão interessante do nosso momento agora, né, é que uma terminologia que era utilizada no começo da Revolução Científica na Europa, né, o Newton, por exemplo, ele não era um cientista, porque não existia cientista naquela época, né? O Newton era considerado um filósofo natural, né? Esses filósofos naturais eram aqueles que pensavam a natureza e faziam experimentos. 350 anos depois, os climatólogos precisam
pensar em filosofia, porque para entender de maneira apropriada do que se trata a questão da mudança climática, é preciso pensar de uma maneira muito mais ampliada do que, né, a modelagem computacional mostra, né, o que a modelagem computacional mostra. Existem questões sistêmicas, éticas, existenciais, que são fundamentais, inclusive para a gente entender o que é a ciência que a gente está fazendo, que papel ela tem no mundo que a gente quer, né? Mas o ponto aqui dessa mudança de paradigma aponta, né, para o seguinte: ao invés de saber mais para controlar, ao invés de uma ciência que acumula conhecimento para tomar controle sobre processos, né, da natureza e do ecossistema, o que o novo paradigma aponta é um paradigma do cuidado para poder coexistir. Ou seja, ao invés de saber mais para exercer controle, é um cuidar para coexistir. Então, isso, de certa forma, desloca o lugar da natureza e desloca o lugar, né, das outras formas de vida, né, daquele lugar de passivos frente a uma ciência, né, que toma controle, ou tenta tomar controle sobre os seus processos, né, para um outro lugar, que é um lugar de coabitantes do planeta com os quais nós precisamos criar alianças para garantir a nossa própria sobrevivência, né? Eu vou desenvolver um pouco isso agora, né? Mas o que é fundamental aqui é que em nenhum momento, né, isso não implica de forma nenhuma que a pesquisa não deve continuar. A gente precisa de muita ciência, a gente precisa de mais ciência do que nunca, né? Não tem a menor sombra de dúvida. A questão, na verdade, é que ciência e para quê? Esse que é o ponto, né? A nossa capacidade de fazer ciência talvez seja a habilidade mais importante que a gente tem hoje, né? Sem a ciência, a gente não vai ser capaz de lidar com o problema da mudança climática. A grande questão é, será que a gente tem a ciência que a gente precisa? Já, né? E que ciência é essa? E para que a gente precisa dessa ciência? E quando eu estou colocando isso, né, não estou colocando isso simplesmente por algum tipo de devaneio filosófico. Eu vou colocar aqui algumas questões importantes de serem pensadas, né? A primeira delas é o seguinte: os cientistas estão dizendo que a nossa janela de oportunidade para fazer alguma coisa de maneira efetiva, né, no que diz respeito à emissão de gases, ou seja, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a janela de oportunidade é 2030. Os cientistas falaram isso antes de 2020, naquela época tinham mais de 10 anos. Nós estamos em 2022, temos 8 anos, né? Existe a possibilidade de que não vai dar tempo, né? Ou seja, colocando a questão de maneira muito direta, qual que é a probabilidade de que todos os problemas, tudo que a gente não conhece a respeito do funcionamento, né, dos sistemas atmosféricos, do funcionamento da biosfera, né, de maneira que a gente possa entender os problemas ambientais, inclusive a mudança climática, né, de modo a poder exercer alguma forma de controle sobre isso, ou seja, no paradigma do século XX, né, entender isso para poder intervir, né, com alguma intervenção técnico-científica, qual a probabilidade que a gente seja capaz de fazer isso até 2030, seja, nos próximos 8 anos, né? A gente conhece muito pouco a biosfera. Existe um relatório da Unesco que foi lançado no ano passado, no contexto da década, né, para a ciência oceânica, ou seja, a ONU decretou que a década de 2021 a 2030 é a década dos oceanos, né? E aí foi lançado um relatório no começo do ano passado que tem um dado impressionante. O dado é o seguinte: a ciência não conhece 95% dos invertebrados marinhos. 95%, né, dos seres invertebrados marinhos, inclusive dos micro-organismos. A gente vai à praia, entra no mar, né, a gente está entrando lá num caldo de cultura de micro-organismos ali, que a ciência conhece uma parte minúscula, né? E a razão pela qual dá tudo certo é que o nosso corpo vem se desenvolvendo nesse ecossistema através de relações de troca e de simbiose há milhões de anos, né? Ou seja, é por isso que tudo dá certo. Não é porque a gente sabe exatamente do que o mar é feito, né? Ou como é que os biomas marinhos funcionam. A gente conhece muito pouco. A gente conhece muito pouco, efetivamente, dos ciclos climáticos. É muito difícil a gente fazer previsão climática, né? O nível de certeza a respeito dos cenários de mudança climática é cada vez maior, né? E é mais do que isso.
não é simplesmente de que a gente é a melhor ciência que a gente possui hoje, o que produz o conhecimento climático. Além disso, está muito claro que os efeitos já estão se manifestando, né? Então, o nível de incerteza a respeito dos perigos associados à mudança climática é muito alto. Dito isso, a compreensão dos mecanismos mais detalhados da atmosfera é muito difícil da gente entender a atmosfera. A atmosfera é um sistema muito complexo, né? Então, a questão é, quando é que a gente vai ter uma compreensão desse todo, né? Ou, para colocar a questão de uma outra forma, será que algum dia a gente vai ter a compreensão desse todo? Se a gente olhar a própria história da ciência, né, a gente vê o seguinte: a partir da década de 1770, mais ou menos, quando o Watt, né, o engenheiro britânico, conseguiu transformar lá a máquina térmica, né, a máquina a vapor, conseguiu adaptar ela para usos industriais, aquele é o momento em que se começa a queimar combustível fóssil, né? E por que se começou a queimar combustível fóssil? Não foram os capitalistas que concluíram que o combustível fóssil, né, o carvão mineral, era útil. Não, foram cientistas que disseram, olha, a geração de energia do combustível fóssil, do carvão mineral, é muito mais eficaz do que o carvão vegetal. Queimando carvão vegetal, você gera uma certa quantidade de energia. Queimando carvão mineral, você gera mais energia. Tem muito mais energia concentrada no carvão mineral. É mais eficaz o processo. Você tinha a técnica e a ciência dizendo, né, para os capitalistas ingleses que a melhor fonte de energia era carvão mineral. A mesma coisa aconteceu com o petróleo depois, né? Então, só que os cientistas e os investidores europeus começaram a fazer isso, e eles não sabiam o que eles estavam fazendo, no sentido de que eles estavam desenterrando o que a natureza demorou milhões de anos para enterrar. Eles estavam desenterrando uma quantidade enorme de energia que a natureza enterrou ao longo de milhões de anos, eles estavam desenterrando isso de maneira muito rápida. Estavam revertendo um processo natural de maneira muito rápida, né? Eles não tinham consciência que estavam fazendo isso. Aonde que isso desembocou? Na mudança climática, né? Ou seja, no aumento dos gases de efeito estufa. E eles não eram capazes de ver isso, né? Até 1859, portanto, 110 anos atrás, o mundo não sabia da existência dos micro-organismos. Inclusive, a melhor ciência, o Newton, por exemplo, quando ele fez, né, elaborou as teorias de gravitação universal, as teorias mais espetaculares, né, da história da ciência, para a época em que foi desenvolvido, ele teve que desenvolver uma matemática para conseguir, né, elaborar as teorias de gravitação dele. O Newton não fazia a menor ideia da existência dos micro-organismos. Nunca soube, morreu sem saber, né? O Kant, o filósofo Kant, nunca soube, morreu sem saber, né? Foi o Pasteur, em 1859, que publica ali um artigo que acabou, né, sendo um artigo importante para definir de uma vez por todas a prova científica de que existe uma quantidade imensa de vida que nós não somos capazes de ver, mas que definem as nossas condições de existência, que é o universo dos micro-organismos, né? E a gente não sabia, ou seja, os melhores mentes da ciência não sabiam sobre isso até 1859, né? Até 1987, logo ali, né, alguns anos atrás, o mundo não entendia o fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño, o fenômeno de aquecimento e resfriamento de águas do Pacífico, que acabam regulando, de alguma forma, o clima no planeta inteiro, inclusive o regime de chuvas do Nordeste brasileiro, tá? E do Sul, né? Do Rio Grande do Sul e do Nordeste, estão muito fortemente ligados a como o El Niño funciona. E não se sabia a respeito desse funcionamento até 1987, né? O ponto aqui é, será que agora a gente já sabe tudo que a gente precisa saber? Ou será que existe alguma coisa que é fundamental, mas a gente está naquela condição pré-Pasteur, né? Ou seja, tem uma coisa que é absolutamente necessária, mas a gente não faz a menor ideia da existência disso. É muito provável que essa seja a realidade, né? Que a gente ainda não faça a menor ideia de variáveis importantíssimas para entender como funciona a biosfera e a atmosfera e os ecossistemas, e a probabilidade de a gente ser capaz de entender isso nos próximos 8 anos é muito pequena. Talvez demore muito mais do que isso para a gente entender. E, no limite, fazendo referência ao nome dessa semana, no limite nós somos Homo sapiens. O que significa isso? Significa que nós temos um cérebro, um sistema cognitivo
é um sistema cognitivo de primatas, né? Ou seja, nós somos um dos grandes primatas. O Sapiens é um dos grandes primatas. Nós compartilhamos com o chimpanzé 98% da nossa genética. Só que nós somos um primata incrivelmente inteligente, né? Mas não infinitamente inteligente. Existe uma diferença enorme entre nós sermos incrivelmente inteligentes do que nós sermos infinitamente inteligentes. Obviamente, nós não somos infinitamente inteligentes, e a nossa cognição dá conta de um bocado de coisa, mas não de tudo, né? Então, a gente trabalha com o que a gente consegue trabalhar. Por que eu estou dizendo isso tudo, né? Já tinha dado más notícias com relação a mudanças climáticas e antropoceno, e agora estou, né, colocando em xeque a própria capacidade, né, do pensamento humano de dar conta. Porque isso é uma frustração, mas é uma frustração dentro de um paradigma, que é o paradigma do século XX, de que para a gente poder viver bem no mundo, a gente tem que tomar controle sobre fenômenos da natureza. O que o antropoceno parece sugerir para a gente é que isso deu errado. Isso deu errado. Por cada solução que a gente inventava vários outros problemas. Então, assim, para lidar com a fome, nos anos 50, a gente inventou a Revolução Verde, né? Implementos agrícolas, na forma de fertilizantes artificiais e pesticidas. Ao fazer isso, a gente contaminou todas as bacias hidrográficas do planeta. Ou seja, para resolver um problema, a gente acabava criando vários outros problemas. E para resolver cada um desses vários outros problemas, a gente criava outros. É óbvio que a gente teve sucessos incríveis, né? Não tem a menor sombra de dúvida que sucessos incríveis aconteceram. Como, por exemplo, a longevidade dos seres humanos. Os seres humanos vivem muito mais hoje do que viviam em 1950. Não é que nenhum sucesso foi produzido. Mas o fato é que o custo desse sucesso é a perspectiva do colapso ambiental. Portanto, esse é um modelo civilizacional que se provou não sustentável. A gente não pode ter como custo de um sucesso a perspectiva do colapso, né, ambiental. Ou seja, se a gente precisa de um modelo de sociedade e civilização, o custo não pode ser nem perto disso, né? De modo que repensar a forma como a gente entende a realidade, a nossa relação com a realidade, demanda, né, como eu falei, repensar também, né, o que a gente considera como ganho e como sucesso da atividade científica e que custo isso tem, né? Porque não pode ter mais o custo que, né, as descobertas técnicas do século XX tiveram, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que o pensamento iluminista europeu ele construiu uma representação muito idealizada de racionalidade humana, né? E o antropoceno, na verdade, é o choque de realidade. O choque de realidade no sentido de que, às vezes, existem coisas que estão muito em frente à nossa visão e a gente não consegue ver, né, por uma série de razões. Então, né, o estrago produzido pela queima dos combustíveis fósseis demorou mais de 200 anos para que a humanidade se desse conta, né, do que estava fazendo. Esse é o ponto, né? Então, enfim, né, uma das outras questões desse paradigma de pensamento de que, né, o ser humano precisa entender a realidade para poder intervir, tomar controle sobre os processos naturais, isso colocou a ciência, né, no modo de guerra civilizatória o tempo inteiro. A ciência foi evocada como ferramenta de guerra civilizatória que causou, né, uma quantidade imensa de vítimas nas empreitadas imperialistas e colonialistas ao longo da história, né, mas porque era uma guerra contra micro-organismos, era uma guerra contra outras formas de vida, os pesticidas, né, os antibióticos, na verdade, são armas de guerra contra outras formas de vida, né, e era uma guerra contra, né, a ignorância, contra a suposta ignorância dos povos não ocidentais, né. Então, esse modo, né, militarizado de pensar a ciência é isso que, de uma certa forma, se mostra como um fracasso, quando a gente entende isso como um modelo civilizacional, né. Então, a gente precisa ouvir outras vozes. A gente precisa adotar outros paradigmas, né? E aí, para terminar minha fala, eu vou rapidamente mencionar duas dessas outras vozes. Uma que surge de dentro da ciência. A ciência não é uma coisa só, não é? A ciência é um campo muito heterogêneo, muito diverso. A própria riqueza da ciência é justamente a sua diversidade interior. E de dentro da ciência emerge uma nova forma de pensamento, né, através da colaboração de disciplinas diversas. Então, primeiro eu vou mencionar essas vozes, essas novas vozes, né, que
surgem dentro da ciência. Uma delas vem da microbiologia. A microbiologia está propondo formas de compreensão da realidade que são bastante revolucionárias, né, frente à maneira como se pensava o que é ser humano e estar no mundo, né, ao longo do século XX. E aí, fundamentalmente, isso diz respeito à maneira como o papel da simbiose existe no mundo microbiológico, né? E uma das inovações mais interessantes diz respeito a uma coisa que os biólogos chamam de holobiontes. O que é um holobionte? Um holobionte é um grupo de organismos que vive acoplado uns aos outros, né? E que juntos formam isso que é chamado de holobionte, e eles só são capazes de se manter vivos porque eles estão em relação simbiótica direta e permanente uns com os outros. Os recifes de corais são um exemplo disso, né? O que a gente chama de recifes de corais, na verdade, são uma série de organismos que vivem ali no emaranhado de relações simbióticas, e o que faz com que aquilo tudo seja possível é justamente essas relações simbióticas. Mas o mais interessante, na verdade, diz respeito ao que significa o ser humano, né? O que é o ser humano na compreensão da microbiologia, né? Porque o ser humano também é um holobionte. E isso é interessante de ser discutido, porque, de certa forma, como eu acabei de dizer, né, o iluminismo europeu traz para a gente uma compreensão a respeito do que significa pensar e ser racional, né, e dos poderes do pensamento racional para intervir no mundo da natureza, por exemplo. Quando a gente pensa numa nova maneira de entender o que é o ser humano, o que somos nós, cada um de nós, né, por essa chave da microbiologia, o que emerge daí é incrível e sensacional, né, no sentido de produzir um deslocamento completo da nossa percepção. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, né, a microbiologia mostrou, nessas últimas décadas, que o ser humano só é capaz de se manter vivo em relações de simbiose permanente com toda a flora bacteriana, né, que coloniza o nosso corpo, principalmente o nosso tubo digestivo, mas também a nossa pele, vários outros lugares, né, do nosso corpo é colonizado por bactérias, principalmente, mas também fungos e vírus, né? Particularmente no que diz respeito à nossa digestão, ao nosso intestino, né, se a gente não tiver o nosso trato intestinal devidamente colonizado, né, por uma flora bacteriana saudável, as nossas condições de vida estão colocadas em risco. A gente, para sobreviver, precisa estar colonizado por bactérias. O interessante é que essas bactérias não possuem o nosso DNA. Portanto, elas não são parte do que a gente aprendeu a achar que somos nós, né? Porque a assinatura de cada um de nós, em termos científicos, hoje em dia, a mais valorizada é a assinatura genética. O que acontece é que nas bactérias, nenhuma delas tem o nosso DNA, né? Mas é mais que isso, em quantidade absoluta, a gente tem mais bactéria no corpo do que célula. Só que a massa das bactérias é menor que a das células. Então, em termos de massa, a gente tem mais células com o nosso DNA. Mas em termos de quantidade, a gente tem mais bactérias do que células, né? Ou seja, trocando em miúdos aí, não, o ser humano é um holobionte. A gente não é, né, um organismo que tem algumas bactérias dentro da gente, né, por acidente. Não. A gente é um organismo heterogêneo, composto, né, por uma cooperação simbiótica entre as células que têm o nosso DNA e as células que não têm o nosso DNA e que colonizam e fazem funcionar uma série de funções como a digestão. Mas não para por aí. Por quê? Porque o intestino humano está todinho cabeado com neurônio. A maior parte da serotonina produzida no intestino neurônio é produzida no intestino, né? E está muito claro que o que acontece no intestino, em função, né, desse cabeamento neuronal do intestino, afeta nossos padrões de pensamento. Tanto é assim que existem abordagens de tratamento de doenças mentais, particularmente depressão, que são abordagens nutricionais, ou seja, você tenta lidar com a depressão mudando a sua dieta, porque ao mudar a dieta você muda justamente toda essa vida intestinal, que acaba afetando o seu sistema nervoso. No limite, né, o que a gente pode concluir disso, né, é que, ou seja, puxando esse raciocínio, né, de maneira mais provocativa possível, né, eu poderia dizer que o que pensa em mim não é
a parte que tem o DNA humano, mas o que pensa em mim, o pensamento que a ciência entende tão mal, né? O fenômeno da consciência e do pensamento, é, na verdade, um fenômeno emergente que emerge dessa colaboração simbiótica entre o organismo primata e essas bactérias todas. Então, assim, não sou eu, o sapiens, que pensa, mas é o holobionte em que essas relações simbióticas estão fazendo com que a vida funcione, que faz com que disso emerja o fenômeno da consciência e do pensamento. Se isso for verdade, né, e quanto mais o tempo passa, mais evidência indicando essa direção surge, se isso for verdade, uma nova compreensão de quem somos nós e qual é a realidade em que a gente vive se abre. Né? Porque não é só com as bactérias que colonizam o nosso corpo que a gente tem que viver em equilíbrio. A gente vive imerso em redes simbióticas de colaboração, né? E a saúde dessas redes simbióticas é a condição da existência nossa. Então, para que eu possa estar vivo e estar pensando, inclusive em questões acadêmicas, eu tenho não só que ser um organismo saudável nessas relações simbióticas, mas eu tenho que pensar, inclusive, na maneira como eu sou parte de redes que me atravessam, de troca de energia, como, por exemplo, água. Eu sou parte do ciclo da água. Eu estou produzindo a atmosfera o tempo inteiro. Por quê? Porque tem uma transformação de gás que acontece dentro de mim. Portanto, a composição química da atmosfera, ela não acontece lá em cima, em algum lugar. Não. A atmosfera está sendo produzida pela vida. E, portanto, eu sou parte da produção da atmosfera o tempo inteiro. Disso resulta que a única possibilidade de uma vida plena é uma vida em que a atmosfera esteja saudável, em que o ciclo da água que me atravessa esteja saudável, e que toda, né, a vida microbiana ao meu redor esteja saudável. Se o solo não estiver saudável, e o solo é um lugar que está vivo em função, né, da existência microbiana, se esse solo não estiver saudável, não tem condições de eu achar que eu vou ser capaz de ter uma vida saudável. Isso implica diretamente a maneira como a gente pensa nossas práticas agrícolas. Isso que eu estou falando implica diretamente a maneira como a gente pensa a nossa relação com a água, a relação das cidades com a água. Né? Os rios precisam ser cidadãos integrais dentro de uma cidade. Enquanto os rios não forem cidadãos com direito de existência dentro da cidade, a gente não vai parar de ver o que aconteceu em Petrópolis, o que acontece na cidade de São Paulo de maneira sistemática. Então, assim, o que aconteceu em Petrópolis tem enfim, é um fenômeno complexo, tem uma série de variáveis aí, né? Existem questões que provavelmente são específicas da questão política, urbanística de Petrópolis, mas a recorrência desse tipo de fenômeno mostra que não é uma mudança em decisão política ou de vontade política que resolve o problema de uma vez por todas. É a maneira como a gente pensa os rios, o lugar em que a gente coloca os rios, e o direito que eles têm à existência, em função da maneira como a nossa relação depende, né, da existência dos rios, que pode apontar para uma solução de longo prazo. Né? Então, isso tudo surge de dentro da própria microbiologia. Eu não estou trazendo o pensamento indígena, né, que, de certa forma, converge bastante para essas coisas todas. Né? Existem outras questões que são muito provocadoras de dentro da ciência também, como, por exemplo, da nova arqueologia amazônica. Né? Trabalhos de gente como o arqueólogo Eduardo Neves, da USP, por exemplo, e da sua equipe de trabalho, tem mostrado que uma quantidade imensa de solo amazônico é antropizado. Né? São solos que são produzidos pela ação humana ao longo de milhares de anos. As terras pretas, por exemplo, a própria distribuição das castanheiras na Amazônia parece não seguir um padrão aleatório, né? e parece estar ligado de alguma maneira com a existência dos sítios arqueológicos. Se isso for verdade, na verdade, não é a Amazônia, a ideia de natureza intocada não existe. E da mesma maneira como eu falei, né, o leão da montanha do Himalaia, se a gente for analisar uma amostra de pele, vai encontrar microplástico. A questão agora não é mais tentar não intervir na natureza. Isso é uma forma de pensamento do século XX que está completamente ultrapassada. A nossa existência é uma intervenção, não é possível não intervir. Isso a gente aprende com os povos indígenas. Os povos indígenas pensam dessa maneira.
Quando a gente fala, os índios eles têm rituais para, né, transformar o padrão de chuva. Uma parte dessa forma de vida, de pensamento, emerge de uma compreensão da realidade em que é a ação de todas as formas de vida se agindo umas sobre as outras coletivamente que produz a realidade. De certa forma, é exatamente o que a microbiologia está dizendo para a gente. Mas o ponto aqui é, né, que aquela ideia de não, vamos sair da natureza e deixá-la em paz para poder preservar, não é assim que a coisa funciona, e não vai funcionar assim, porque a gente está vivo, e em estar vivo nós estamos intervindo. O ponto aqui é que tipo de intervenção a gente quer. A gente precisa tomar controle e consciência de que a gente intervém querendo ou não. E é nesse ponto que a mudança de paradigma se faz mais clara. A intervenção não pode ser uma intervenção de controle militar, né? No sentido de eu vou conhecer para tomar controle e transformar aquele processo ecossistêmico de maneira total, de modo a atender os meus interesses. Os rios da cidade de São Paulo grande parte deles foram soterrados e os outros foram alinhados, as curas foram retiradas. Isso produziu enchentes durante um século. Né? Então, esse é um exemplo. Na cidade de São Paulo chegou a reverter o curso de um rio durante um tempo. O rio corria ao contrário. Vocês conseguem entender o nível de intervenção que é isso? Fazer um rio correr ao contrário? A cidade de São Paulo fez isso durante algum tempo. O Rio Pinheiros. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, é que a natureza não é mais isso, na verdade. Os índios dizem para a gente que a natureza não existe. O que significa o índio dizer que a natureza não existe? A natureza não existe, na verdade, porque tudo participa da constituição da vida em condições de igualdade com a gente. Da mesma maneira como o que me compõe não é só a minha razão, mas é também as minhas bactérias, elas não são minhas, na verdade, elas são eu, né, a bactéria. Então, assim, a nossa relação com as outras dimensões da biosfera são o que compõe a realidade. E, assim, a perspectiva é que nós vamos ser capazes de chegar a um nível último de controle para fazer da biosfera o que quer que nós queiramos, inclusive consertar a mudança climática, isso é uma imensa ilusão. O que nos cabe agora é um choque de humildade. A gente não tem outra coisa a fazer a não ser entender o que produz as condições de uma vida equilibrada, enfim, de relações que favoreçam a vida. Então, é nesse sentido que a mudança de paradigma passa a ser cuidar para coexistir e não conhecer para intervir nessa intervenção massiva. Né? É nesse contexto que coisas como a geoengenharia passam a ser uma aberração. Né? Enfim, é com isso que eu fecho a minha fala. Né? A questão eu estou falando com pessoas jovens e é realmente muito importante, né, vocês entenderem que vocês estão na universidade, né, que é uma questão fundamental para a gente construir o futuro que a gente quer, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que os debates contemporâneos mostram que para a gente construir o futuro que a gente quer é fundamental a gente construir a ciência que a gente precisa e a universidade que a gente precisa. E essa é uma universidade que produz, e uma ciência que produz relações de cuidado, que favoreçam a coexistência. Isso vai colocar a gente em relações com as outras formas de seres vivos, né, que tem muito mais potencial para ser sustentável a longo prazo. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor Enzo. Eu queria agradecer pela fala potente, crítica, e, de certa forma, ancorada numa perspectiva que é uma perspectiva que está hoje disseminada em várias áreas das ciências sociais, né? E que bom saber que nos estudos sobre o clima, essas questões também estão colocadas, né? De certa forma, é uma postura que critica todos a ciência e a modernidade, porque nós estamos, de fato, fazendo uma crítica à modernidade, quando criticamos esse modelo de fazer ciência e todos os pressupostos e todas as questões que foram criadas e inventadas a partir dessa perspectiva de se produzir conhecimento. É uma crítica ao próprio conhecimento, né? Então, eu venho de uma perspectiva de estudo de gêneros também, baseado muito nessa leitura, né, de uma leitura crítica da modernidade e das questões
civilizatórias que a modernidade nos impõe. Então, eu estou imensamente feliz por estar aqui dividindo esse espaço com o senhor e percebendo essa leitura nas questões sobre o clima. Né? Eu poderia ficar muitas horas aqui colocando questões, mas eu vou colocar uma por conta que nós estamos, né, quase em 12 horas já. Professor, nós sabemos, né, e aí falando para estudantes, como o senhor mencionou, nós sabemos que pensar uma nova ciência pressupõe, uma nova ciência do clima pressupõe pensar uma nova política ou uma outra política do clima. Né? A própria ideia de pensar uma outra ciência, né, pressupõe pensar um outro arranjo que essa ciência está baseada. Uma outra questão apesar de nós já sabermos, e isso está, de certa forma, muito disseminado, sobre os impactos de uma mudança climática ser e de abrangência global, nós vemos acontecer cotidianamente eventos localizados no mapa, né? E estão localizados dentro de uma perspectiva, né, de um sul global, para usar essa terminologia que se adequa à visão crítica que o senhor acabou de colocar. E aí eu queria talvez que o senhor fizesse mais um comentáriozinho sobre como pensar essa questão climática em relação à pobreza, né, a territórios do sul global, a modo de produção, né, e a reprodução de misérias, né? Então, assim, é possível essa leitura? Como é que nós colocamos? Como é que a gente vê essa questão dentro de uma perspectiva crítica que o senhor acabou de colocar para a gente, né? Eu acho que, fazendo esse comentário, né, o senhor pode, né, se despedir e eu volto para fazer o encerramento. Obrigada. Obrigado, Wanda. São perguntas importantíssimas mesmo, né? E importantíssimas, inclusive, para mostrar o nível de complexidade do problema, né? Com relação à sua primeira questão, né? Outra ciência implica outra política do clima. É realmente muito interessante entender as maneiras através das quais ciência e política estiveram costuradas ao longo da história. E, assim, existe um livro que eu gosto e que sintetiza, de maneira muito breve, mas sintetiza de forma interessante isso, que é justamente o livro Sapiens, né, do Yuval Harari. É um livro que tem uma série de discordâncias com ele, mas no que diz respeito à síntese que faz sobre a história da ciência, né, e da política, eu acho que realmente é interessante, né? E agora, a gente vive num contexto político que é um contexto inédito na história da humanidade, e a gente pode pensar a história da humanidade começando onde a gente quiser, né? Pode ser a história do Sapiens, me parece que os registros mais antigos aí são cerca de 230 mil anos atrás, ou pode ser a própria, né, história que começou ali entre 7 a 9 milhões de anos atrás, quando uma mutação genética separou, né, as árvores evolutivas dos chimpanzés dos humanos. Ou seja por centenas de milhares de anos, seja por milhões de anos, a humanidade nunca teve que pensar a respeito do que está tendo que pensar agora, e da maneira como está tendo que pensar agora. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que nunca houve nesse planeta nada que se equiparasse à ideia ou à sensação de cidadania planetária, ou de que, né, é preciso uma forma de coordenação de ações que se dê em escala planetária. Eu sei, esse é um debate que não é um debate simples, é um debate complexo, mas a minha opinião particular sobre isso é o seguinte, né? Não é uma questão de ter que escolher uma escala de ação em detrimento das outras. A gente não tem muita escolha agora, a gente não tem muita escolha e não dá para desmontar a globalização. Senão a gente não vai ter nenhuma condição de desmontar a globalização. A humanidade se transformou num fenômeno planetário e a evolução dos sistemas políticos acabaram, em função, inclusive, da história das guerras e dos conflitos planetários, acabaram direcionando um certo caminhar rumo à construção de governança planetária. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ONU pode não funcionar às mil maravilhas, mas a ONU é uma coisa
é uma singularidade na história humana, né? Um momento em que a maior parte das nações do planeta decide se juntar num órgão que não está vinculado, enfim, não é um órgão independente e cujo objetivo é a governança planetária. O ser humano nunca se pensou como cidadão do planeta, né? Então, essa política planetária, eu não acho que a gente pode abrir mão dela, eu não acho que a gente deve abrir mão dela, e eu acho que é uma questão de responsabilidade. Uma vez que, né, o capitalismo planetário, junto com a ciência, com a tecnologia, né, permitiram a emergência do antropoceno, sair dessa escala agora é uma responsabilidade. Nós temos que consertar o negócio, né? E assim, não consertar, o argumento da minha fala é que a gente não vai consertar usando as ferramentas, né, do desenvolvimentismo do século XX. Obviamente não é assim que a gente vai consertar. Mas o fato é que a gente não pode abandonar esse nível de articulação planetária. E o fato é que, inclusive, a despeito das COP, né, das reuniões climáticas, que este ano aconteceu a 26ª, e que geram muita frustração, né, nas pessoas de uma maneira geral, porque, né, as pessoas esperam que a cada COP a coisa toda vai se resolver, né? E como eu estou falando, essa é uma questão tão inédita na história da humanidade que é irracional achar que a solução ia ser construída de maneira rápida, né? Porque envolve transformações econômicas, sociais e políticas muito radicais, né? As próprias COP sinalizam para onde a coisa tem que caminhar, né? E a coisa tem que caminhar rumo à superação do capitalismo. O problema é que grande parte do mundo aprendeu a pensar que é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Como já dizia, né, tem uma briga para saber quem é que foi o autor dessa frase, né, se é o Zizek, enfim, né, o Jameson. Mas é muito interessante pensar nisso, né? Por que para a maior parte das pessoas do mundo é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo? Por que a gente tem tanto filme de Hollywood que é apocalíptico e a gente tem praticamente nenhum filme de Hollywood que é revolucionário? É justamente porque é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Só que as COPs estão falando, o capitalismo precisa ser superado. Ou seja, o nível de transformação social é inédito. Por quê? Porque houve mudanças econômicas e políticas ao longo da história? Houve. Elas foram planejadas? Não. Né, assim, achar que o republicanismo francês aconteceu exatamente da maneira como os revolucionários queriam é uma bobagem. Né? Ou seja, as coisas foram construídas por tentativa e erro, né, a palpadelas. Assim, né? A história não se desenrolou em cima de um grande plano. Né? O problema é que agora, né, de uma certa forma, é preciso de uma articulação planetária colaborativa, coisa que a gente nunca foi capaz de fazer. Mas existe um precedente que dá esperança, e não são as COP, é o Acordo de Montreal. O que é o Acordo de Montreal? O Acordo de Montreal foi o banimento dos gases CFC que estavam presentes em todos os aerosóis, sprays e nas geladeiras, e que estava causando um buraco na camada de ozônio. Em 1983, os países foram capazes de se reunir e aprovaram, né, no Protocolo de Montreal, o banimento dos CFCs. E no ano passado, quando o IPCC lançou o relatório das bases físicas, está muito claro ali. Se os gases CFC, clorofluorcarbono, não tivessem sido banidos no Acordo de Montreal, a mudança climática ia ser muito pior hoje do que ela foi. Então, o que acontece é o seguinte, existe um precedente otimista de que nós seremos capazes de transformar a sociedade, né? O meu chamado da fala de hoje, e isso, né, é a segunda parte da sua questão, é que as ciências do clima, em razão da centralidade política da mudança climática, as ciências do clima ganharam muito poder político. Mas os climatólogos entendem muito pouco de política. E se forem eles que vão desenhar a sociedade do futuro, provavelmente vai ser uma sociedade incrivelmente tecnocrática. E não é isso que a gente quer, porque a gente já viu que não dá certo. Portanto, a gente precisa estar engajado no debate, a gente precisa participar das COP como a sociedade civil participou esse ano.
Foi a COP com maior participação da sociedade civil, com uma delegação brasileira de representantes, né, das minorias, dos povos indígenas, né, do movimento negro, sem precedentes na história. A gente precisa que a sociedade civil mostre que esse futuro vai ser construído de maneira coletiva e não vai ser desenhado nem modelado, né, numa simulação de computador. Mas a gente vai precisar das simulações de computador, não é que a gente não vai precisar delas, a gente vai precisar. Então, essa é a primeira parte. Né? Eu realmente não acho que os modelos políticos do século XX ajudam a gente a entender o que está à frente da gente, né? E, assim, a gente achou que os pesadelos do século XX tinham passado e o Putin está mostrando que, enfim, é um pouco de ilusão isso. Ou seja, a aprendizagem social, a maneira como as sociedades aprendem, é um fenômeno mais lento do que, né, a gente gosta de reconhecer. E é justamente por isso que a gente tem que rapidamente passar a prestar atenção nas relações de cuidado, né? E aí, indo para a sua segunda questão, essas relações de cuidado são, não é aquele cuidado do ambientalismo branco, né, que todo embutido de racismo ambiental, que, de certa forma, né, foi hegemônico no século XX, em que justamente a natureza era imaginada como esvaziada de seres humanos, ou seja, como se os indígenas, os quilombolas, não contassem, não fossem, né, população vivendo. O imaginário de natureza, né, do ambientalismo do século XX era um imaginário que não incluía a questão da justiça climática. Então, a sua pergunta é fundamental a respeito, né, dos pobres e do sul global, porque, efetivamente, quando eu mencionei, né, na minha fala que uma mudança climática muito dramática na faixa equatorial do planeta vai causar um tsunami migratório que vai desorganizar, né, a capacidade dos países da Europa, por exemplo, de lidar com isso, gerando uma crise política dantesca, né? Quando eu falei isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma das maneiras de induzir a construção de uma sociedade em que a gente seja capaz de ter relações equilibradas com o ecossistema é justamente terminar com a pobreza desse planeta. Esse debate não é simples, não é nem elementar, porque quando a gente fala em pobreza, a gente corre o risco de atropelar populações que não pensam em riqueza da maneira como o capitalismo pensa, né? Assim, a questão da riqueza versus a pobreza é um debate excessivamente pautado por uma agenda euro-americana, né? Super bem intencionada, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: recorrentemente os povos que têm uma vida mais pautada por equilíbrio com o meio ambiente são povos que, na escala de pobreza, entrariam como paupérrimos, né? Que são os povos indígenas, que não são pobres, obviamente, né? Quando estão vivendo em condições tradicionais. Então, esse debate não é simples, mas o ponto, voltando na pergunta, é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio colocam ali, né, os ODS, colocam ali que a resolução de problemas de pobreza é uma condição para a sustentabilidade, e a própria COP, né, o IPCC diz isso o tempo inteiro. Se a gente não resolver o problema da pobreza, a gente não vai estar resolvendo o problema da mudança climática. E resolver o problema da pobreza tem que ser entendido de maneira muito clara, não é caridade por parte dos países ricos, é distribuição de riqueza. E eu vou falar de novo, não é caridade por parte do norte global, é distribuição de riqueza. E é a interrupção de processos coloniais extrativistas, né, que suga a riqueza do sul global e leva isso para o norte global, para depois voltar na forma de caridade. Esse processo tem que ser interrompido, obviamente tem que ser interrompido. Todas as indústrias extrativistas têm que ser colocadas, né, em questão, todas. Isso implica a disponibilidade de notebooks e celulares para todo mundo. Mas a gente não pode evitar esse debate. Todas as indústrias extrativistas têm que ser colocadas em questão, né, para a gente construir. Então, ou seja, o que eu tentei colocar é que, quando a gente pensa o mundo hoje, esse é um mundo em que os atores com os quais a gente tem que dialogar não são só humanos. Ou seja, a natureza, o que a gente aprendeu a chamar de natureza, passa a ser também atores na mesa de negociação política. Não é mais aquele palco, né? A gente tem que dialogar com esses outros seres, né? E, por isso, o próprio conceito de justiça climática não pode ser um conceito excessivamente antropocêntrico, que só pensa a justiça dentro da pauta humanista.
Obviamente que a pauta humanista é fundamental, não pode ser abandonada, mas ela tem que ser expandida. Essa aqui é a questão. Sem a gente pensar nos direitos dos rios, por exemplo, não faz muito sentido pensar nos direitos das populações, das minorias. Porque são justamente algumas dessas minorias, dos povos tradicionais, que não se diferenciam dos rios, em termos existenciais e filosóficos. Então é por isso que a transformação de pensamento não é simplesmente colocar em funcionamento aquelas soluções que o próprio pensamento progressista do século XX acreditava que resolveriam. As soluções têm que ser novas, mesmo. A gente tem que ouvir gente como Ailton Krenak, a gente tem que ouvir gente como Davi Copenau, escutar efetivamente o que essas pessoas estão falando, né? E contrapor isso às formas muito enraizadas e estabelecidas de pensamento, né? Mas, como eu falei, eu não acho que a gente possa efetivamente pensar que a gente pode sair do palco dos diálogos planetários. O diálogo planetário tem que ser outra coisa, mas inevitavelmente vai ter que haver diálogos planetários, né? Então, e como eu falei, o Acordo de Montreal ele é uma luzinha ali, né? Uma luzinha no túnel do passado, mostrando que em um determinado momento a gente foi capaz de fazer isso. Se a gente for capaz de fazer uma vez, a gente é capaz de fazer outra vez. O problema é que os gases do CFC eram uma coisa, né? A camada de ozônio é uma coisa. A mudança climática é uma coisa muito maior, com implicações muito mais dramáticas, né? E é por isso que a curva de aprendizagem social é muito mais longa, né? Estamos todos aprendendo a lidar com essa condição nova da existência, né? E isso implica também uma nova maneira de entender a relação entre a ciência e a educação, né? Não como uma transmissão de conhecimento, a gente está todo mundo aprendendo junto, né, dentro da universidade, mas todo mundo aprendendo junto. Que mundo é esse em que a gente vive, em que mundo a gente quer estar, quais são as ferramentas que a gente tem e quais são as que a gente precisa. Então, novamente, eu agradeço demais a oportunidade de conversar com vocês aqui. Eu sei que existem outras questões que não foram, né, respondidas, mas eu estou aberto a dialogar com quem tiver interesse, né? É muito fácil encontrar meu e-mail na internet, vocês podem me enviar os e-mails, e é isso. Uma vez mais, muito obrigado. Professor, muito obrigada pela aula, muito obrigada por né, compartilhar suas ideias com a gente. Tivemos 1h30 de conversa muito boa, eu estou realmente muito satisfeita. Queria agradecer, né, ao pessoal que organizou a Quarta Sapiens, o convite, a disponibilidade do professor Renzo Tadei, a todos que estiveram acompanhando pelo canal do YouTube, pelo canal da EMASul, dizer que essa palestra permanece, que muitas pessoas ainda irão assistir a sua fala, porque é uma fala muito importante, muito potente, e obrigada, e esperamos que as universidades estejam preparadas, né, para essa nova ciência que ensaia, né, que se quer fazer nesses espaços tão modernos. Obrigada, professor, obrigada a todos. A gente encerra, eu acho, não sei se alguém ainda volta para dizer tchau, mas a gente encerra a palestra por aqui agora. Obrigada.